Olá pessoal, meu nome é Juliane. Eu venho aqui para vocês apresentar uma pequena pesquisa sobre um dos povos do Oriente Próximo que eu pesquisei, né? Ou Mesopotâmia, também como vocês devem conhecer. Um desses povos que eu escolhi foi o povo hebreu, o povo hebraico. Justamente por causar uma curiosidade, não só em mim, mas também no meio dos historiadores, na nossa sociedade. E é um povo que tem, né, e que influencia bastante na nossa sociedade, na nossa cultura atualmente. Por quê? Todo o desenvolvimento desse povo, embora eles não sejam um povo da Mesopotâmia, todo o desenvolvimento deles vai começar a 1000 anos antes de Cristo, porém, esse povo vai se estabelecer 2000 anos antes de Cristo, do outro lado do Rio Jordão, na Palestina, e toda a cultura, a política desse povo foi construída numa base monoteísta, porque eles foram o primeiro povo, né, monoteísta a adorarem ao único Deus, e o Deus que eles adoravam era o Deus Javé, ou Yavé. Então, a base, o desenvolvimento deles foram uma base totalmente religiosa, totalmente influenciada pela religião. E como funcionava a economia daquele povo? Era um povo totalmente... eles viviam do pastoril, da agricultura também, da caça e da pesca. Como é que era a estrutura econômica, a estrutura política desse povo, da sociedade desse povo também, né? Da convivência. Era um povo que tiveram 3 períodos políticos, vamos dizer assim. Foi um período patriarcal, onde esse povo era conduzido por um pai, digamos que um pai de uma nação daquele povo, e esse pai, né, ficou conhecido como Abraão. Teve o período também dos juízes e dos profetas, onde um líder, um juiz, um profeta era levantado por esse Deus, Javé ou Yavé, era levantado para guiar aquele povo, para julgar aquele povo. E também teve o período monarca, onde reis eram estabelecidos também por Deus, por esse Criador, por esse Yavé, para reinar sobre esse povo, ou seja, o poder estava centralizado neste rei estabelecido. E é um povo que nos causa curiosidade, mas que também influencia até hoje, porque a sua cultura perpetua. Todo o desenvolvimento, a história desse povo se deu, né? E a gente também pode ver, né, pelas histórias bíblicas e também por pesquisas, que toda a história desse povo se deu por fuga, por prisão na Babilônia, por guerras travadas, justamente porque eles estavam sempre em fuga, fugindo dos povos egípcios e dos babilônios também, porque eles tinham, né, por essa base religiosa, eles tinham, né, uma terra, né, predestinada, todo um caminho predestinado por esse Deus Javé ou Yavé, e essa terra predestinada por este Deus é a terra da Palestina, ou seja, do outro lado do Rio Jordão. Então, eles passaram pela Mesopotâmia, passaram né, por esses povos, mas se estabeleceram há 2000 anos antes de Cristo, do outro lado do Rio Jordão. Se desenvolveram há 1000 anos antes de Cristo, se estabeleceram na Palestina 2000 anos antes de Cristo. A herança que esse povo nos deixou e que influencia até hoje foi principalmente no âmbito religioso. E quais foram essa herança? Eles nos deixaram os 5 primeiros livros da Bíblia, que é um livro sagrado, e foram os 5 Pentateucos, né, do Antigo Testamento. E esse povo é um povo que também construiu vários palácios, vários templos, porém o principal deles foi o templo de Jerusalém, mas que ao ser destruído somente restou o templo, o muro das lamentações. Então, os 5 Pentateucos, o Pentateuco, o Antigo Testamento, foi a primeira herança, o muro das lamentações, que foi a segunda herança. Claro que também, né, juntamente com esses 5 livros da Bíblia, com os 5 Pentateucos, né, a escrita e a literatura, e também, né, vamos lá, que todos já sabem, todos conhecem e que hoje nós vemos, né, está sempre presente na nossa cultura, na nossa sociedade. Eles também influenciaram na criação do cristianismo e do judaísmo.
né? Então foi um povo bastante conhecido, um povo que viveu economicamente da agricultura, da pesca e da caça, um povo que se desenvolveu há 1000 anos antes de Cristo, se estabeleceu há 2000 anos antes de Cristo, do outro lado do Rio Jordão, né? Que para eles foi uma terra estabelecida pelo Deus Jabel e Yavé, ou a Canaã, né? Como era a política desse povo? Eles foram politicamente, né, guiados, tiveram 3 períodos. Períodos patriarca, onde eles eram guiados por um pai. O período dos juízes ou dos profetas, né, onde os profetas, líderes e os juízes eram estabelecidos para guiar aquele povo até essa terra. E o período também foi o período monarca. Depois que eles se estabeleceram nesta terra, eles foram guiados, foram governados, né, por reis, né, também estabelecido por esse Deus. Então, espero que eu tenha ajudado também, sanado. Espero que essa simples síntese, né, desse povo tenha ajudado vocês.